Bom dia, Colégio Poatã, bom dia, Brasil. Hoje, no nosso programa, iremos discutir um pouco sobre o islamismo. Iremos conhecer suas origens, suas leis, sua relação com as mulheres, que é algo bastante discutível nos nossos dias atuais. O islamismo é uma religião monoteísta, estreitamente monoteísta. Ela só adora um Deus, que é Alá. O nome do livro sagrado do islamismo é Corão, e é nesse livro que estão listadas todas as regras do islamismo. O islamismo tem origem com o profeta árabe Maomé. O islamismo é uma religião bastante popular. O nome dos seus seguidores são muçulmanos, porém, nem todo árabe é muçulmano. Também, para ser muçulmano, não precisa ser apenas árabes. Na Índia e na Indonésia tem diversos muçulmanos. Muçulmanos são aqueles que seguem o islamismo. Agora nós iremos falar com nossa correspondente Sabrina, diretamente do estúdio, que irá discutir um pouco mais sobre o islamismo para você. Já já nós voltamos. Bom dia, Iapoatã. Bom dia, Clara. A palavra Islã indica ação, que significa submissão, obediência, obedecer a Deus. Datado do século VII da era cristã, período de início do calendário islâmico, o marco inicial do islamismo se dá pela figura de Maomé, profeta que teria recebido do anjo Gabriel os princípios básicos que norteiam a fé islâmica. As profecias de Maomé foram organizadas no Alcorão, livro sagrado do islamismo. O profeta começa a receber as revelações aos 40 anos de idade, após uma vida quase toda como mercador. Conta-se que esse processo durou 23 anos. Os muçulmanos defendem que Maomé é o mensageiro final do Islã, ou seja, não o único, mas o último da sucessão de mensageiros que foram enviados por Deus. A fé islâmica não desconsidera outros nomes, inclusive o de Jesus Cristo, a quem considera simplesmente como um profeta. Dessa forma, os muçulmanos não contestam a existência de outras mensagens profetizadas à humanidade, como a dos livros de Abraão, a Torá de Moisés, os Salmos de Davi e o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos estudiosos entre muçulmanos, judeus e cristãos não asseguram a originalidade dessas escrituras. Eles concordam que todas elas provêm da mesma fonte, Deus, mas, com tantas alterações e traduções, perdeu-se o conteúdo original. Por isso, os muçulmanos defendem que o Alcorão revelado e mantido em sua forma original em árabe. Agora é com você, Gabi. Pilares da religião muçulmana. As 5 leis fundamentais. 1. Proclamação de fé. Trata-se de Shahada, que é o testemunho do muçulmano de que ninguém merece ser adorado a não ser Allah, Deus, e que Maomé é seu mensageiro. Qualquer pessoa que fizer essa declaração se torna muçulmana. Não é necessário que haja formalidade ou celebração. 2. Oração. Ritualisticamente, os muçulmanos fazem a oração à sala 5 vezes ao dia. A sala preza pela manutenção da fé islâmica e pela reafirmação da submissão a Deus. 3. Caridade compulsória. O terceiro pilar é a zaka, uma espécie de caridade que vai além do caráter facultativo e beneficente que a palavra pressupõe, pois é tida como obrigação do muçulmano que detém melhor condição financeira de prestar apoio aos carentes e necessitados. 4. O jejum do Ramadã. Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e deve ser passado em jejum pelos muçulmanos saudáveis. São, o jejum, consiste na completa abstenção de comida, bebida e atividades deleitosas do nascer ao pôr do sol. Peregrinação a Meca. Entre os dias 8 e 13 do mês de Dhul-Hijjah, último do calendário islâmico, os muçulmanos celebram o Hajj. Trata-se da peregrinação que, ao menos uma vez na vida, todo muçulmano que gosta de condições físicas e financeiras deve fazer à cidade sagrada, Meca, na Arábia Saudita. A tradição remonta a Abraão, considerando o pai de todos os profetas. Todos os anos, milhões de muçulmanos vão a Meca durante o evento. Em 2018, na semana de início, o governo saudita já indicava a expectativa de 2,3 milhões de peregrinos. Bom dia! Sunitas e xiitas muito se falam a respeito de sunitas e xiitas, duas correntes majoritárias que, após a morte do profeta Maomé, travaram conflito durante anos por conta de divergências quanto ao califato de sucessão de Maomé, o que envolvia até assassinato de líderes. A sucessão de Maomé é a grande diferença entre os grupos. Sunitas alegam que Abu Bakr, amigo e conselheiro do profeta, como seu sucessor. Xiitas nunca concordaram.
pois defendiam o respeito à linhagem da família, em que Ali bin Abu Talib, primo e genro de Maomé, seria seu sucessor imediato. Sunitas representam a maioria entre os muçulmanos e são mais flexíveis na interpretação aos xiitas. As atualizações da interpretação de dogmas na Suna, daí deriva o nome sunita, livro suplementar ao Corão, que traz relatos sobre ações de Maomé. Ao Alcorão, que traz relatos sobre ações de Maomé e da Sharia, a lei islâmica, em consonância com a transformação da humanidade e com a evolução das civilizações. Por outro lado, os xiitas representam um grupo tradicionalista minoritário, que defende a manutenção da interpretação tradicional do Alcorão e da Sharia. Não é comum nós deparamos com notícias mundiais sobre a violência e o atentado envolvendo conflitos entre esses dois grupos. É com você, Clara. Olá pessoal, voltei e agora eu vou chamar a minha lindíssima repórter Dani e ela vai explicar mais um pouco para vocês sobre o islamismo. Bom dia, Dani. Bom dia, Clara. Bom dia, Poatã. Então, tô aqui num dos desertos do Afeganistão e hoje eu vim tirar uma dúvida que não quer calar. Países muçulmanos influenciam a lei. O islamismo representa a maioria populacional no Oriente Médio e é tido como um fator preponderante em quase todas as nações da região, além de algumas da África, Ásia e Sul da Europa. Há países que têm maioria populacional muçulmana, mas com um Estado laico, já outros que adotam como teocracia, que é um regime de governo em que ações políticas e jurídicas são submetidas a dogmas religiosos. A influência do islamismo e sua relevância para os países islâmicos é enorme e bastante complexa, pois envolve questões histórico-culturais dentro de um contexto de divergências e conflitos. Nesse quadro, há de se considerar repúblicas e monarquias: Irã, República Islâmica do Irã, e Paquistão, República Islâmica do Paquistão. São exemplos de repúblicas islâmicas teocráticas, sendo a primeira mais rígida submetida à influência do clero islâmico, de maioria xiita, enquanto o Paquistão, por sua vez, admite alguma tolerância e converge mais com a democracia, em se tratando de monarquia islâmica teocrática. Por sua relevância, destaca-se a Arábia Saudita, reino da Arábia Saudita, voltada ao islamismo sunita, marcada por intolerância religiosa a qualquer manifestação não islâmica. Turquia, República da Turquia, é um exemplo de Estado laico. Sua Constituição prevê liberdade religiosa, embora seja um país de maioria muçulmana, estimada entre 96% e 99% da população. Não há monarquia islâmica que seja de Estado laico. O mais próximo disso é Bahrein, ou Reino de Bahrein, monarquia islâmica que é tolerante com outras manifestações religiosas, pois conta com templos hindus, cristãos e judaicos, e até hoje não há registros de conflitos. É com você, Duda Alves, do estúdio. Bom dia, Dani. A respeito dessa situação atual no Afeganistão, o ponto mais preocupante é em relação às mulheres, já que no islamismo há correntes muçulmanas ultraconservadoras, que entendem a mulher como um ser inferiorizado, do qual o homem faz uso e do qual deve cuidar, como mostra o versículo da Surata, que é o nome dado a cada capítulo do Alcorão, que é intitulada As Mulheres. Os homens são protetores das mulheres, porque Deus dotou uns com mais força do que as outras, e pelo seu sustento do seu pecúlio. As boas esposas são as mais devotas, que guardam na ausência do marido o segredo que Deus ordenou que fosse guardado. Quanto àquelas de quem suspeitais deslealdade, a demonstrai-as na primeira vez, abandonai os seus leitos na segunda vez, e castigai-as na terceira vez. Porém, se vos obedecerem, não procureis meios contra elas. Sabei que Deus é excelso e magnânimo. Alcorão, Surata 4.34. Vale apontar a poligamia, união conjugal de uma pessoa com diversas outras, o que o Alcorão permite apenas aos homens, que podem ter até 4 esposas, desde que tenham condições de mantê-las e de tratá-las igualmente.
Soma-se a isso a questão da punição às mulheres, pois o próprio livro sagrado da religião islâmica corrobora a aplicação de castigo por deslealdade, o que pode ser levado em consideração até mesmo em tribunais sob forte influência da lei islâmica. Geralmente, em países islâmicos, há considerável restrição à liberdade, em diversos aspectos, a se destacar o que se refere aos direitos das mulheres. Podemos apontar, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de indumentárias que cubram a cabeça e o restrito direito ao trabalho formal em países como a Arábia Saudita, Afeganistão, Irã, Síria e Sudão, podendo resultar em severas punições àquelas que desobedecerem. Em 2018, a Arábia Saudita, último país que proibia mulheres ao volante, começou a emitir habilitação para mulheres. Os impactos da relação entre o islamismo e a mulher envolvem uma série de aspectos que, sobretudo, aos olhos ocidentais, confundem o que se deve à lei e à influência religiosa ou a ambas. Dada a complexidade que engreda essa discussão, não sabemos com certeza se as raízes da questão são escrituras do Alcorão e a Sharia ou se o verdadeiro problema é a forma como as palavras são interpretadas e postas em prática. Nesse sentido, cada país carrega suas peculiaridades culturais. Fiquem agora com nosso repórter Gustavo. Obrigado, Eduardo. Agora é comigo. Bom dia, meu nome é Gustavo. E bom, o extremismo, jihadismo e terrorismo, você pode ter a sensação de que jihadismo e terrorismo são sinônimos, mesmo porque às vezes até a televisão costuma deixar essa impressão. Porém, jihad significa penitência, luta, esforço. Se remetermos aos primórdios dos dogmas islâmicos, isso teria a natureza puramente espiritual, isto é, seria a busca do muçulmano pela plena submissão aos preceitos da religião, de acordo com o Alcorão. No entanto, as correntes que pregam o jihadismo radical ganharam força desde a década de 1970, tanto no Egito quanto na Guerra do Afeganistão. Quanto nessa interpretação, jihad é a luta armada irredutível contra qualquer manifestação que não seja o regresso ao verdadeiro Islã, desconsiderando inclusive até mesmo a democracia. Daí surge a ideia da Guerra Santa. Exemplo de grupos terroristas como o Estado Islâmico, ISIS e a Al-Qaeda. Existem extremistas defensores da guerra violenta como necessária para a manutenção da lei islâmica. Há, por outro lado, muitos muçulmanos ponderados que relutam em utilizar o termo jihadismo, justamente por conta da associação incorreta que tem ocorrido entre um dogma religioso e uma violência praticada por pessoas. E correntes islâmicas consideradas pervertidas pelos muçulmanos não radicais, isto é, pessoas que desvirtuam a fé muçulmana de fato. O Alcorão menciona a palavra jihad como luta contra os descrentes ou infiéis, mas não há clareza que aponta se seria combate de caráter físico ou ideológico. A interpretação cabe a quem lê. Em diversas crenças e religiões, há distorções interpretativas de dogmas, afinal, a interpretação, assim como a fé, é sempre subjetiva. Agora é com você, Wallace. Bom dia, Gustavo. A religião criada por Maomé surgiu no Oriente Médio, mas se espalhou pelo mundo. Vamos conhecer como o islamismo avançou. Maomé nasce por volta do ano 570, em Meca, próspero centro comercial da região conhecida como Arábia. Segundo os muçulmanos, no ano de 612 ele começa a receber revelações do anjo Gabriel. Suposto intermediário entre o Deus muçulmano Alá e o profeta, o anjo teria transmitido ensinamentos divinos a Maomé. Por combater a crença em vários deuses, o profeta é hostilizado e ameaçado de morte em sua cidade natal. Em 622, acompanhado por um pequeno grupo de seguidores, ele inicia a Hégira muçulmana, migrando para o oásis de Yatrib. O lugar passa a ser chamado de Cidade do Profeta, ou Medina, onde surge a primeira comunidade islâmica. Após derrotar seus inimigos em Meca, Maomé morre em Medina no ano de 632. Após a morte do profeta, seus sucessores, conhecidos como califas, organizam ataques contra a Síria e o Iraque, enfrentando com sucesso duas enfraquecidas potências da época, o Império Persa e o Bizantino, o ex-Império Romano do Oriente. 12 anos depois da morte de Maomé, os muçulmanos já controlavam a Síria e o Iraque, além de avançarem rumo ao atual Irã.
Os muçulmanos também seguem o rumo ao oeste, e na primeira metade do século VIII ocupam todo o norte da África até o Oceano Atlântico. Em 711, eles cruzam o Estreito de Gibraltar e iniciam a tomada da Península Ibérica. Os mensageiros do Islã na Europa não eram só árabes, mas principalmente berberes e muros, povos convertidos que viviam no norte da África. Ainda no século VIII, os muçulmanos avançam até Constantinopla, atual Istambul, mas não conseguem controlar a Ásia Menor, Turquia. Eles se dão melhor na Ásia Central, ocupando os atuais Irã, Afeganistão e Paquistão. Em 750, a dinastia Omida, formada por sucessores dos primeiros califas, governa toda essa área. A dinastia Almida termina na segunda metade do século VIII e a expansão militar dos muçulmanos perde força. Mesmo assim, o islamismo ainda chega à Índia. De lá, difundida agora por comerciantes, a religião se espalha pelo Sudeste Asiático, passando por as regiões como as atuais Malásia e Indonésia. Nos séculos seguintes, a presença muçulmana na Europa Ocidental encolhe diante da pressão militar dos cristãos. E em 1492, o último sultão da Península Ibérica se rende. No Sudeste Europeu, porém, o islamismo avança nos séculos XV e XVI, pois turcos convertidos ao Islã conquistaram boa parte da região. Hoje a região predominante é cerca de 40 países. Bom, pessoal, esse foi o nosso Bom Dia e a Poatã de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais e tenham se encantado mais ainda pelos nossos belíssimos repórteres. Obrigada pela audiência e aguarde o próximo programa.